Nós estamos encerrando na verdade, a série. Há 2 meses nós estivemos falando sobre carta às igrejas. Hoje nós vamos encerrar esse tema, e foi um tempo muito precioso. Foram 2 meses tão confrontantes. Eu fui confrontado, eu tenho certeza que você também. A gente falou nas nossas células, nós falamos aqui no púlpito, nas nossas pregações. E hoje nós vamos encerrar fazendo uma reflexão. Nós falamos sobre as 7 cartas às igrejas do Apocalipse. Nós falamos semana passada, a pastora Silvana pregou sobre a igreja de Ninfa. Ninfa era uma mulher mencionada lá em Colossenses 4, versículo 15. Uma mulher que recebia a igreja na sua casa, assim como nós também fazemos aqui. Nós trabalhamos, nós somos uma igreja em célula, nós recebemos, abrimos as portas das nossas casas para isso, para você saber, nós temos 33 células na nossa igreja, sendo que 31 em Medianeira, uma em Serranópolis e outra célula em Itaipulândia. Hoje nós vamos arrematar esse assunto, trazendo ou fazendo uma leitura sobre os desafios da igreja contemporânea, ou seja, da igreja a qual eu e você pertencemos hoje. Quando você vai no último capítulo, nos últimos versículos do livro de Atos, você não encontra um desfecho, você não encontra uma narrativa que conclui o livro de Atos. Quando você vai nos evangelhos, por exemplo, nos 4, Mateus, Marcos, Lucas e João, você lê o último capítulo, lê o último versículo, e você vê uma conclusão da narrativa, daquilo que está sendo colocado ali. Mas Atos, não. E eu quero somar a minha opinião, a minha visão, à grande maioria dos estudiosos da palavra, que dizem que Atos ainda está sendo escrito. Amém? Olha que privilégio. Atos não termina. O livro de Atos, ele está em aberto, ele está sendo escrito, vem sendo escrito desde então. Eu e você temos o grande privilégio de fazer parte dessa história, da história da igreja de Cristo, Atos dos Apóstolos. Nós encontramos a narrativa, a história dos fatos que envolveram os apóstolos, com a implantação da igreja primitiva, os primeiros membros, os primeiros cristãos, mas também as primeiras lutas, os primeiros desafios, as primeiras perseguições. Mas a história da igreja, ela vem sendo escrita até hoje, por mim e por você. Eu quero fazer uma leitura com você nessa noite. Eu quero que você comece esse pensamento comigo, entendendo que igreja somos eu e você. Eu sempre tenho reforçado isso, amém? Nós somos a igreja de Cristo. Nós temos um CNPJ, nós temos uma diretoria, nós temos uma placa, nós temos uma estrutura jurídica, administrativa e contábil. No entanto, quando Jesus fala à igreja, Ele não fala a estes mecanismos que são necessários, mas fala a mim e a você. Eu e você somos a igreja de Cristo. Você pode falar para o teu irmão isso aí? Eu e você somos a igreja de Cristo. Eu e você estamos fazendo parte dessa história. Eu e você estamos escrevendo esses atos também nesses dias. Como eu disse, é um grande privilégio. Eu quero fazer um apanhado geral com você, levando você a pensar então como igreja. Eu quero, dentro dessa perspectiva, dizer: igreja
ou ser igreja, não é sentar num banco ou numa cadeira, num culto, num domingo à noite. Sempre temos falado isso. Isso não é ser igreja, ou não é só isso, é também isso, mas é muito mais do que isso. Eu quero trazer aqui com você alguns dados, porque eu quero posicionar você em relação ao cenário em que nós estamos plantados. Porque às vezes nós viemos para uma reunião como essa domingo à noite, ou a célula durante a semana, voltamos para nossa casa e não percebemos quais são as demandas que recaem em nossas mãos. A igreja de Cristo, lembra? Nós já falamos sobre isso. Há um chamado, há uma grande comissão dada a mim, a você. Há uma ordem, não é uma sugestão: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Isso é para mim, isso é para você. Então eu quero falar por essa perspectiva, eu quero envolver você nisso, ou lembrar que você está envolvido nisso. Eu e você estamos envolvidos nisso, porque é necessário nós, a igreja, perceber aonde nós estamos. É necessário que o nosso olhar alcance os redutos um pouco além da nossa realidade particular. Eu quero começar trazendo para você aqui uma pesquisa do Barna Group. Essa pesquisa, ela aponta que o número de divórcios no meio cristão, seja evangélico ou católico, ele se igualou ao meio onde não há presença de religião alguma, ou seja, 25% dos casamentos, eles acabam em divórcio. Segundo o IBGE, em 2023, houve um recorde de divórcios no Brasil, 440,8 mil divórcios em 2023. A cada 100 casamentos, 47 terminou em divórcio. Isso em 2023. Meu irmão, 50%, praticamente 50% dos casamentos em 2023, tá? Esse é um pico que houve, terminou em divórcio. Número de homicídios no Brasil em 2024, 35.365. E a gente olha para esse número, a gente vê apenas números. E eu quero desafiar você a enxergar além do número. Em cada divórcio, em cada homicídio, existe um contexto familiar envolvido. São filhos que estão vivendo longe dos pais. São filhos que perderam os pais, ou pais que perderam os filhos. Então é muito mais do que número. E nós estamos nesse cenário. A igreja está plantada nesse cenário. O número de suicídios aumentou de 2010 a 2019, que é um período em que essa pesquisa foi compilada. Houve um aumento de 57%. Em 2023, o SUS registrou 11.502 internações relacionadas a lesões causadas por tentativas de tirar a própria vida. Isso dá em uma média de 31 internamentos por dia. No Brasil, cerca de 16,3 milhões de pessoas sofrem com depressão, 6% da população. A cada 2 minutos, presta atenção nisso, a cada 2 minutos, uma pessoa é estuprada no Brasil. 822 mil casos, a cada 10 casos, olha só, para piorar, a cada 10 casos, 6 são crianças abaixo de 13 anos, ou seja, 156 casos por dia. 156 crianças abaixo de 13 anos são estupradas por dia no Brasil. Não olhe números aqui, meu irmão, presta atenção. Nós estamos falando de crianças que vão lidar com dores, com marcas, com feridas terríveis durante a sua vida toda. Presta atenção. Segundo a Fiocruz, cerca de 3,2%, ou seja, 4,2 milhões de brasileiros usaram drogas ilícitas, sendo que 3,5 milhões consideradas dependentes químicas.
Isso aqui é só você dar um Google, tá? Essa pesquisa aqui, isso aqui é Google. Vai no Google, você encontra a pesquisa e a fonte. Em 2023, 22,1% das pessoas consumiram abusivamente bebidas alcoólicas. O olhar da igreja aqui não pode ser números. O olhar da igreja aqui é: por que tem alguém que está consumindo abusivamente uma bebida alcoólica? Aqui se esconde frustrações, decepções, intimidações, enfim, uma série de sentimentos que seriam facilmente equalizadas e resolvidas se a igreja se levantasse e se posicionasse, se a igreja fosse ao encontro desses viciados. Em 2025, são 358 mil pessoas em situação de rua. Meu irmão, você tem noção disso? Ah, mas você passa na rua, lá no mercado, na rodoviária, você vê os moradores de rua e aquilo nós já nos acostumamos a isso. Nós não podemos nos acostumar a isso. São pessoas, não são números. São pessoas. Se você para ouvir um morador de rua, eu acredito que 100% dos que eu já parei para ouvir, em todos os casos, existe algum problema familiar. Desilusão amorosa, desilusão com filho, com sogra, com mãe, com irmão, com tio. Mas por que você não quer voltar para a sua casa? Não, lá para minha casa eu não volto. Eu prefiro morar na rua do que voltar para minha casa. Sempre tem alguma disfunção familiar. 358 mil moradores, pessoas em situação de rua. Em 2024, cerca de 44 mil crianças órfãos de pelo menos um dos pais. 44 mil crianças que vão passar a infância, pré-adolescência, adolescência, juventude, fase adulta, carregando consigo alguma marca que vai refletir em algum momento da sua vida. Não são apenas números. Eu quero perguntar, eu quero lançar uma pergunta: como é que eu e você, a igreja de Cristo, aí eu lembro você, nós somos a igreja de Cristo, como é que eu e você, a igreja de Cristo, olha para essa situação, para esse cenário, e a gente continua se embriagando com as nossas estruturas e as nossas liturgias? Como é que nós vamos para casa, botar a nossa cabeça no travesseiro, dormir em paz, sabendo que hoje 156 crianças abaixo de 13 anos foram abusadas sexualmente no Brasil? Como é que eu vou deitar minha cabeça no travesseiro, sabendo que hoje alguém, não sei se em Medianeira, mas alguém entrou no inferno, e para essa pessoa nunca mais haverá uma oportunidade de salvação? Será que a gente consegue mensurar isso? A gente vem para 2 horas de reunião, de uma liturgia, a gente se embriaga, a gente chora, a gente pula, a gente dança, e não tem nada de errado nisso. Mas essa experiência, ela precisa produzir um fruto na minha vida e na sua vida. Amém? Você ainda está comigo? Amém? Meu irmão, nós não estamos plantados nesse cenário à toa. Nós não estamos, vamos falar da nossa realidade, Água Viva Medianeira, porque a igreja de Cristo não é só Água Viva Medianeira, amém? Assembleia, Batista, Presbiteriana, Quadrangular, enfim, a igreja de Cristo é muito maior do que a Água Viva Medianeira. Mas vamos falar da Água Viva Medianeira. Não podemos, ou melhor, nós precisamos perguntar para nós: por que eu faço parte dessa igreja em Medianeira? O que eu estou fazendo aqui? Porque eu trouxe dados a nível de Brasil, mas nós temos pessoas na igreja que são da área de educação, às vezes da área de segurança,
da área social. Meu irmão, essa situação está aqui. Quando se fala de abuso de criança, é terrivelmente pior do que nós sabemos pela mídia. Você não tem noção das coisas que a gente ouve, das coisas que acontecem em Medianeira, debaixo do nosso nariz. Mas nós entramos aqui, nos embriagamos na presença do Senhor e saímos por aquela porta e não permitimos que essa experiência de um domingo produza um resultado relevante na vida de alguém. E quando isso acontece, nós nos tornamos uma igreja inútil. E eu não estou aqui julgando você. Eu estou falando na condição de um pastor de uma igreja que se sente inconformado e incomodado com esse cenário. Sabe, irmãos, eu tenho me alegrado. Eu e a Silvana, a pastora Silvana, nós temos nos alegrado. Nós fizemos um censo agora recentemente, compartilhamos com o pessoal, os líderes de células, auxiliares de células. Como eu disse, nós somos 31 células, 33, né? 31 aqui, mais 2 fora da cidade. Nós estamos saindo, nós estamos nos expondo, nós estamos fazendo a nossa parte, nós estamos buscando o perdido, nós estamos abrindo a porta das nossas casas para receber aquelas pessoas que precisam ouvir a palavra do Senhor. Nós estamos fazendo, já está acontecendo, já é uma realidade, mas nós precisamos avançar. Pastor, nunca está bom? Enquanto houver um perdido lá fora, ainda não será o suficiente. Amém? Amém? Enquanto tiver gente lá fora precisando ouvir a palavra do Senhor, não será suficiente. Nós não podemos parar. Tem gente esperando a gente se levantar, tem gente esperando nós pregarmos, tem gente esperando a gente lá fora para ouvir uma palavra de esperança. É para isso que eu e você estamos aqui em Medianeira. É para isso que nós estamos na Água Viva Medianeira. É para isso que existem as outras igrejas aqui em Medianeira. Desafios da igreja contemporânea. Esses desafios são absurdos, são grandiosos. Meu irmão, nós precisamos pregar uma palavra que o mundo está carente e na expectativa de ouvir. Ah, pastor, não, o mundo não quer saber. Sim, o mundo quer saber. Eu digo para você, talvez ele não percebeu que ele precisa da palavra de Deus, porque às vezes ele só está buscando a paz, a alegria num copo de bebida, ou em algumas latinhas de cerveja, ou numa carreira de cocaína, ou num cigarro de maconha, ou numa pornografia, ou no adultério, ou no vício de jogo, em alguma coisa. O mundo está se entregando, se esbaldando, se embriagando, mas tudo que ele está dizendo, tudo que ele está clamando por um minuto de paz. Ele está em busca de uma alegria, só não está encontrando um lugar certo. E é aqui que eu e você entramos. Ei, eu tenho o que você precisa. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com você. Não se empolgue. Fala para o teu irmão aí, não se empolgue. Não tem nada a ver com você. A gente vai se achando, opa. É Jesus. É Jesus. O mundo precisa conhecer Jesus. Amém? Sabe, uma das pregações que mais me impactou nos últimos anos foi a pregação da Silvana, da pastora Silvana, domingo passado. E eu fui impactado 2 vezes, porque eu acompanhei ela pregando, ela preparando a pregação. E ela falava para mim, compartilhava, pastor, amor, amor, olha o que Deus está falando. Amor, olha essa palavra, olha isso aqui, olha isso aqui. Então eu fui impactado de novo aqui. Mas aqui eu quero pegar um gancho. Quem estava aqui
sabe do que eu estou falando. Vou pegar um gancho. Mas muitas vezes nós nos tornamos uma igreja que prega a mensagem de Jonas, que foi a palavra da pastora Silvana domingo passado. Qual que é a pregação de Jonas? Eu não vou. Deus mandou João: ide a Nínive e pregue o evangelho a toda criatura daquela cidade. E Jonas falou: eu não vou. Quantos Jonas nós temos hoje aí? Não, levanta a mão, por favor. Espero que não tenha nenhum aqui. Mas quantos Jonas nós temos hoje? Diante desse desafio da igreja contemporânea, diante dessas estatísticas absurdas, crianças sendo abusadas sexualmente, pessoas tirando a própria vida, pessoas mergulhadas em depressão, pessoas padecendo em vícios diversos, e ao mesmo tempo, pessoas continuam dizendo o que Jonas disse: eu não vou. Você não entra em crise com isso? Em olhar isso? De um lado, desafios absurdos diante dos nossos olhos, e de outro, uma igreja, lembra? Igrejas são pessoas. Uma igreja dizendo para Deus: eu não vou, eu não me importo, eu quero é que se lasque. Jonas falou isso: eu quero que todos daquela cidade de Nínive morram. Eu não sei, mas dá para entrar em crise. Por que é que Deus, o Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, o Deus infalível, onisciente, onipresente, o que é que Deus tem na cabeça em chamar um Jonas da vida, eu, você, para resolver o problema do mundo? Já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que a solução do mundo está na mão da igreja, ou seja, nas minhas, nas suas mãos? Ou seja, toda vez que eu me calo, eu privo alguém de ser transformado, de ser salvo, de ser curado, de ser renovado. Enquanto pessoas continuam dizendo, como Jonas disse, eu não vou, pessoas continuam entrando no inferno para toda a eternidade. Quando é que nós vamos despertar a isso? Quando é que nós vamos acordar de fato? Pastor, mas eu não sei falar. Ah, meu irmão, se eu for colocar as dificuldades, as minhas crises, pastora Silvana, pastora Alex, pastora Ângela, líderes aqui, todos nós temos crises, nós temos problemas, e eu falo para você, problemas maiores do que o que você às vezes enfrenta, no sentido de lidar com os desafios, de subir num púlpito, de pegar um microfone, de ministrar, meu irmão, o desafio é para todo mundo. O fato de nós estarmos numa plataforma não nos coloca melhores do que ninguém. Nós não somos melhores do que ninguém, nós somos iguais. Nós temos o mesmo chamado, nós carregamos a mesma responsabilidade, mas também nós temos o mesmo Espírito sobre nós. Aleluia! Você entendeu? É o mesmo Espírito. Então é preciso que eu e você despertemos e nos levantemos e digamos para o Senhor: eu não quero falar o que Jonas falou, eis-me aqui, eu vou pregar. Romanos 10, do 13 ao 15 diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como pois invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Nós somos muito especialistas no julgamento.
Então a gente vê a morte, e talvez você pensou isso agora naquela operação lá do Rio de Janeiro. Eu não estou aqui defendendo bandido, mas talvez venha aquele pensamento facinho, na ponta da língua: mereceu. E talvez por ser lá no Rio de Janeiro, a gente assuma uma posição de isenção. Não é minha responsabilidade, eu moro aqui, eles são de lá. Mas esse julgamento está sempre na ponta da nossa língua, e nós deveríamos sair desse lugar. Enquanto que, ao invés de assumirmos uma posição de crítica e julgamento e condenação, nós deveríamos ir para mudar estas realidades. O que eu posso fazer para que a criminalidade diminua? É muito fácil, meu irmão, a gente ir para o Instagram, criticar governo, criticar seja lá qual for o político. É muito fácil. E por ser fácil, não resolve o problema. O difícil é abrir a porta da casa e receber alguém que tem problema com a justiça, alguém que tem problema com droga, alguém que está passando por crises terríveis nas mais diversas áreas, conjugal, familiar. O difícil é nós nos tornarmos uma igreja receptiva, como que dizendo: você está padecendo, você está sofrendo, mas aqui tem um porto seguro, aqui tem alguém para ouvir você, aqui tem alguém para orar por você, aqui tem alguém que vai interceder por você, aqui tem alguém que vai caminhar com você, aqui tem alguém que vai chorar com você, aqui tem alguém que vai ensinar você, aqui tem alguém que vai mostrar o caminho para você, aqui tem alguém que vai mostrar Jesus para você. Esse é o caminho mais difícil, mas é o caminho que resolve o problema do mundo. Amém? Esse é um panorama que eu e você precisamos ter diante dos nossos olhos. Os desafios externos, o que está lá fora. Agora eu quero que seus olhos, eu quero voltar a sua atenção para dentro, porque antes de sair, nós precisamos olhar como é que nós estamos. Estamos prontos para sair? Nós estamos prontos para ir, para cumprir o ID? Porque a gente ouve a palavra ID por todo mundo, a gente bate no peito e fala: vamos lá, nós saímos tocando o terror de qualquer jeito. E eu quero fazer uma reflexão com você nessa noite. Agora eu quero que você e eu atentemos para os desafios internos desta igreja contemporânea. Meu irmão, primeira coisa que eu quero falar com você é que nós precisamos ter o mesmo olhar de Cristo. Você sabe qual é o olhar de Cristo? É aquele olhar que fazia com que ele se compadecesse. Ele olhava e ele sentia compaixão. Não é pena. Não é pena. Oh, que dó, coitadinho, tão sofrido. Não. A compaixão não faz a leitura do cenário, não é patológico. A compaixão faz a leitura da situação, dá o diagnóstico, mas ele também dá o remédio. O bom samaritano, ele está fazendo o seu caminho, ele vê aquele homem quase morto no caminho, ele larga por um momento de fazer aquilo que ele estava fazendo, ele deixa o seu caminho para se ocupar com aquele ferido que foi deixado ali, quase morrendo. Então ele está dizendo: agora você é importante para mim, agora você tem meu coração, eu vi como você está mal, mas eu vou fazer de tudo para que você não continue mal. Jesus, ele tinha um olhar compassivo e sempre terminava bem. Vai, a tua fé te salvou. O cego saía enxergando, mas também saía salvo. O leproso saía curado, mas também saía salvo.
Esse é o papel da igreja. A igreja ela precisa ter esse olhar que contempla todas as realidades do ser humano. Às vezes é com uma cesta básica, às vezes é uma oração, às vezes é um discipulado, às vezes é uma palavra, é um ensino, enfim, é uma companhia, é o ouvido para alguém que precisa chorar. Mas o fato é que eu e você, a igreja do Senhor Jesus, nós precisamos enxergar o mundo como Jesus enxergava. Jonas falava para Nínive: não tem jeito, vai morrer todo mundo, no que depender de mim, está todo mundo perdido. Jesus falava o contrário: no que depender de mim, está todo mundo salvo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A intenção do Senhor é que todos sejam salvos. Repito o texto que eu acabei de ler: mas como ouvirão, se não tem quem pregue? Ninguém vai se converter, ninguém vai ser salvo por osmose. Alguém tem que ir lá e falar de Jesus. Meu irmão, enquanto nós assumirmos uma entrega parcial ao Senhor, significa que eu também estou me entregando parcialmente ao pecado. E enquanto eu me entrego parcialmente ao Senhor e parcialmente ao pecado, significa que a minha mente e o meu coração estão divididos. E nessa condição não é possível sair. Nessa condição não é possível ir. Aliás, nessa condição não há convicção de que precisamos ir. Nessa condição de mente e coração divididos, não há a menor possibilidade de que alguém se convença de que ele é a igreja e que ele foi chamado para ir e pregar o Evangelho. Porque enquanto há mente e coração divididos, aí existe muita coisa em jogo, existe muita coisa a perder ainda. Não, mas se eu for, não, eu vou cansar, eu vou me estressar, eu vou me esgotar, eu não quero me estressar com pessoas, eu não quero abrir minha casa para as pessoas. A gente falou sobre isso aqui no Ativando a Visão. Meu irmão, vai abrir a porta da casa, vai sujar a sala, vai ter que limpar a cozinha depois que todo mundo foi embora, vai ter louça para lavar, e glória a Deus por isso. Vai cansar? Sem sombra de dúvidas que vai, mas glória a Deus por isso. Só entra nessa quem se entrega totalmente. Aquele que não se entregou totalmente ao Senhor ainda não conseguiu entender a dimensão do que é ser igreja. Porque quando a nossa vida está totalmente nas mãos do Senhor, o Senhor faz o que Ele deseja conosco. Amém? Eliton, agora você vai abrir uma célula no bairro X. Ok, Senhor, eu estou pronto. Agora você vai abrir uma igreja na outra cidade. Ok, Senhor, eu estou pronto. Agora você vai lá na África pregar o Evangelho. Ok, Senhor, eu estou pronto. Só é possível quando a entrega é total. Mas enquanto a nossa entrega da nossa vida, da nossa mente, do nosso coração for parcial, nós não teremos convicção suficiente para assumir o chamado. Jonas é a expressão disso. Por que Jonas rejeitou o chamado? Porque ele guardava uma mágoa no seu coração. Se você vê o primeiro capítulo de Jonas, lá diz que ele era filho de um profeta. Se você ler a história, você vai encontrar que os ninivitas, as pessoas daquela cidade, elas tinham o hábito de matar os profetas. Jonas estava neste cenário, de alguém que vivia ameaçado, via o seu pai sendo ameaçado. Então ele criou uma marca,
ferida, uma mágoa. Aqui que eu vou pregar para Nínive. Esse povo que ameaçava o meu pai, que ameaçava a minha casa, que ameaçava a minha família, mas nem morto. Então a gente tem Jonas, a gente vê um homem que ele não havia se entregado completamente ainda. Aí Deus precisou tratar com ele. Leva ele naquele barco, ele é arremessado no mar, o peixe come ele, depois ele é vomitado na praia. Aí ele vai lá e cumpre o chamado, de qualquer jeito. A pastora Silvana pregou. Se revolta. Eu sabia, Senhor, que o Senhor ia perdoar. Eu fico imaginando Deus, tá, Jonas, mas você queria o quê? O que você pode esperar de mim, Jonas? E Deus está fazendo a mesma pergunta para mim e para você. O que você espera de mim? Vai cansar? Vai sujar? Vai ter louça para lavar? Vai cansar? Vai. Mas o que você espera? O que você pensou? Como que você pensou que seria? Jonas, ele se convence, ele se entrega totalmente, finalmente, e ele vai e cumpre o chamado. Mas eu quero refrisar isso para você. O princípio da exclusividade a Deus é que nós nos tornemos totalmente dele. O pecado não tem mais domínio sobre nós. E quando isso acontecer, nós levantaremos as nossas mãos, abriremos o nosso coração e diremos ao Senhor: Pai, eu estou pronto, eu vou sim, eu vou pregar sim. Amém? É urgente, irmãos, nós deixarmos de ser uma igreja instagramável. O que é uma igreja instagramável? Uma igreja instagramável é instagramável mesmo também. Tem muita igreja sendo estragada por essa beleza de uma face só, uma beleza de um ângulo só. Você já viu as fotos do Instagram? Elas são tiradas de um ângulo só. Aí se muda o ângulo da câmera, revela uma beleza que não existe. A beleza instagramável é aquela beleza que tem um filtro, ela tem uma hipocrisia, ela esconde, ela não revela, ela não mostra a realidade. Nós não podemos ser uma igreja assim. Temos que fugir de ser uma igreja assim, uma igreja que tem uma beleza só, de um ângulo só, uma face só para mostrar. Não, nós precisamos ser uma igreja completamente dele, do Senhor Jesus. Ele não quer uma face só, Ele não quer um ângulo só, Ele nos quer por inteiro. Amém? Ele nos quer uma igreja entregue, obediente, intensa naquilo que se propõe a fazer. Liderar uma célula jamais deve ser um fardo. Pelo contrário, deve ser uma imensa alegria. Meu irmão, você que é líder de célula, traga a sua memória agora as pessoas que vão lá na sua casa, ou aonde você reúne com os seus. São pessoas que estão encontrando Jesus através da tua pregação, da sua entrega, do seu cansaço, da sua intensidade. Ontem nós tivemos aqui o testemunho do César, do Lincoln, do Marcel, do Pedro. Mas tudo começou, o Lincoln ainda falou, né? O pastor Alex me insistia, vamos na cela, convidava na cela. Ele não tinha mais desculpa para dizer para o pastor Alex, até que ele teve que ir, porque ele não tinha mais o que falar. E ele começou a ir. E os 4 que deram testemunho aqui ontem, eles, dentre tantas coisas que eles relataram, uma coisa em comum: os 4 deixaram a bebida. E eu me lembro, Lincoln, se me permite, o Lincoln veio do encontro de homens. Foi esse ano, Lincoln? Não, né? Não, faz tempo já. O Lincoln voltou do encontro. Quando eu cheguei em casa, tinha um vídeo no meu WhatsApp.
ele filmando, ele descendo as bebidas no ralo da pia do banho. Porque o pastor Alex falou que era pecado? Porque o pastor da igreja falou que é pecado, que ele tinha que abandonar? Não, porque o Espírito Santo ministrou sobre a vida dele. Por que que Lincoln, César, Maciel, Pedro e tantas outras pessoas, nós temos inúmeros testemunhos aqui de outras coisas que Deus tem feito. Por que que essas coisas estão acontecendo? Porque alguém falou: eu estou à disposição, Senhor. Eu estou pronto, Senhor. A minha casa está pronta, Senhor. A minha vida está pronta, Senhor. Eu estou à disposição. Tudo que eu tenho está à sua disposição, Senhor. Os meus recursos, Senhor. Todo dia de célula, eu vou lá no mercado, eu compro um lanchinho para servir na célula. Eu estou pronto. Tudo é seu, Senhor. Tudo é para ti, Senhor. Porque eu entendi qual é o propósito da minha vida aqui. Eu entendi o que é ser igreja. Aleluia. A igreja que tem uma beleza de um ângulo só é aquela que se move meramente numa liturgia sem sentido e que não produz frutos. Uma igreja que é agradável aos olhos de Cristo é aquela que não se limita à liturgia. Quando a liturgia acaba, quando o culto acaba, quando nós saímos desse lugar, essa igreja continua se movendo, existindo, acontecendo e produzindo frutos para o reino de Cristo. Aleluia. Sabe, irmãos, às vezes a gente atende algumas pessoas: pastor, eu não quero mais frequentar a igreja que eu estou indo, eu quero frequentar a Água Viva. Lá na igreja tem muito problema. A primeira coisa que eu falo para ele: meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você, aqui também tem problema. Eu falo isso não porque eu não quero que as pessoas venham, mas eu preciso ser muito franco, porque quando ela gastar um pouquinho de tempo com a gente, ela vai perceber que a gente também tem problema. Não significa que com isso eu deliberadamente vou continuar convivendo com os meus problemas sem procurar melhorá-los, ou saná-los, ou resolvê-los. Mas tem problema. Eu falo com as pessoas com quem eu convivo aqui, no dia a dia, no trato diário. As pessoas falam comigo. Mas eu preciso dizer uma coisa para você. O Lincoln falou isso aqui ontem no testemunho dele. Um bando de mal acabado. Eu me incluo nisso. Meu irmão, nós somos falhos. Eu, pastor da igreja, você que frequenta essa igreja, você que frequenta qualquer outra igreja, todos nós precisamos da glória de Cristo, porque todos pecaram, eu e você pecamos, e por isso nós somos carentes da glória dele, nós precisamos da glória dele. Então muitas vezes as pessoas criam expectativas em relação à estrutura. Não criem expectativa em relação à estrutura, crie expectativa em relação a Jesus. Nós vamos errar, nós vamos falhar, nós vamos errar o acorde, nós vamos errar a coreografia, eu vou me perder em algum momento, eu vou me atropelar, vai acontecer, em algum momento vai acontecer, como já aconteceu. Mas sobretudo, que precisa ficar muito claro aqui, é que Jesus precisa ser o alvo dos nossos olhos, das nossas intenções, do nosso coração, daquilo que fazemos. Essa é a igreja. Essa é a igreja que carrega uma beleza genuína. A beleza que você vê no Store, ela esconde uma dura realidade. Nem todo casamento que é vendido no Instagram é perfeito como é vendido. Nem toda igreja que aparece no Instagram é perfeita como aparenta. Perfeito é Jesus Cristo. E eu e você precisamos aprender a descobrir a beleza da igreja de Cristo, do corpo de Cristo. Tem problema? Opa!
mas tem uma beleza escondida. Tem muita gente machucada pela igreja. Eu fui uma dessas pessoas que a igreja machucou. E muitas pessoas que eu conheço, que estão aqui, também foram machucadas, mas que também, assim como eu, como a Silvana e tantos outros, fomos curados, porque existe uma beleza de Cristo. A estrutura não cura você, a estrutura não salva você, o ambiente não afeta a sua realidade, Cristo sim. Isso foi dito no testemunho aqui ontem. Espírito Santo na vida do indivíduo é capaz de fazer as mudanças significativas. Existe uma beleza nessa igreja que eu e você precisamos olhar. Meu irmão, às vezes as pessoas vão nos decepcionar, mas não é isso. Essa não é a realidade da igreja. Isso não é o que define a igreja de Cristo, porque há uma beleza escondida nessa igreja que eu e você precisamos olhar. Vamos deixar de olhar para os problemas. Claro, a gente precisa resolver, a gente precisa qualitar, a gente precisa alinhar, mas sobretudo nós precisamos olhar para Cristo. Ele tem uma beleza que nós precisamos encontrar. Amém? Uma igreja que enfrenta os seus desafios, que carrega marcas e cicatrizes. Não é uma igreja que apresenta uma beleza, que expressa uma beleza superficial, mas que carrega uma convicção intacta. Ela pode estar cansada, mas ela não cessa de adorar. Ela pode estar sofrendo perseguições, mas ela não se intimida. Ela pode estar sofrendo e ao mesmo tempo dizendo: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Jó capítulo 19, versículo 25. Jó estava dizendo: eu conheço o meu Deus. Eu e você, no fronte de batalha, que são as nossas células, que nós saímos entregando a nossa vida para que pessoas sejam alcançadas pelo Senhor. Nós precisamos lembrar dessas palavras. Quantas pessoas nos decepcionam, quando as frustrações vêm, quando as intimidações vêm, quando os problemas pessoais vêm, nós precisamos lembrar dessa palavra: eu sei que o meu Redentor vive. Eu não trabalho para qualquer um, eu trabalho para o Deus vivo. Eu não estou sozinho. Eu não estou sozinho, eu não faço isso sozinho. O Espírito Santo não me deixa sozinho. Ele é a força que eu preciso, Ele é o poder necessário nessa lida. Eu não estou sozinho, eu sei que o meu Redentor vive. A igreja de Cristo é uma igreja madura, a igreja verdadeira, não a instagramável. Não é aquela igreja que vê lá no story do Instagram. A igreja verdade, aquela que tem marcas, aquela que carrega cicatrizes. Essa igreja, ela é uma igreja madura. Essa igreja é uma igreja responsável. Ela olha as demandas à sua volta e ela se torna resposta. Ela não fica calada, ela não se omite, ela não se intimida, porque ela sabe que ela luta em nome do Senhor. Lembra de Davi? Eu vou contra você, Golias, em nome do Senhor dos exércitos. Eu vou derrubar você, Golias. A igreja, essa igreja de Cristo, ela sabe que o inferno não prevalece contra ela. Ela sabe que o Espírito Santo é o seu ajudador. Essa igreja de Cristo é triunfante. Essa igreja exala a beleza de Cristo. Sabe como é essa beleza de Cristo? Isaías 53, do versículo 1 até o 5. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza, e nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência. Nele
para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Essa é a beleza da igreja de Cristo, uma beleza sem formosura. Meu irmão, a igreja está passando por um caminho, a igreja em geral, a igreja está entrando por um caminho complicado. Os cultos estão se tornando almáticos, cultos à alma. A beleza instagramável está predominando nas nossas liturgias, enquanto que nós deveríamos estar conscientes de que exalar a beleza de Cristo significa amar como Cristo amou. Amor ágape, amor que sofre, amor que se entrega, amor que gera cicatrizes, amor que gera marcas. Mas a igreja está fugindo disso. A igreja, de uma forma geral, está entrando num caminho de grande risco, porque está buscando um caminho confortável, porque está buscando um caminho não exigente. Não, pastor, não. Serva não, pastor. Abrir minha casa não, senhor, pastor. Vai sujar, vai bagunçar. Eu não quero isso. Então a gente vai se privando, e na verdade eu não estou me privando só a mim. Quando eu assumo essa posição, quando eu assumo essa posição egoísta, eu estou privando alguém de receber a palavra de Deus através da minha vida. A beleza de Cristo não é instagramável, mas revela um amor sacrificial. Imagina Jesus, a cena do Jesus pregado naquela cruz, ali nos seus últimos momentos de vida. Ele não revelava uma beleza humana, mas um amor que eu e você não conseguimos compreender. Aí a gente entra num lugar de definir a nossa vida cristã da seguinte forma: eu não concordo, ou se for do jeito que eu concordo, ok. Essa é a igreja que nós queremos ser? Essa é a igreja que nós queremos? Essa beleza que nós queremos exalar? Pastor, se a liturgia estiver do jeito do meu gosto, eu vou na igreja. Se tiver a playlist das músicas no louvor que me agrada, eu vou lá. Se o volume estiver mais alto, eu vou. Se o volume estiver mais baixo, eu vou. Se estiver mais frio ou mais quente, sei lá. Se tiver a igreja pintada de branco, ou de preto, ou de amarelo, ou de tricolor, sei lá. A gente vai colocando uma série de condições para ser a igreja de Cristo. Como nós, pastores, nós ouvimos isso. E como isso dilacera o coração. Quando alguém chega, pastor, não concordo. Todo mundo tem o direito de não concordar. Mas eu preciso desafiar você a aprofundar o seu olhar crítico. E você precisa ter um olhar crítico. Tudo que você ouve nesse púlpito, seja de mim, seja de quem for, você precisa ir para sua casa. E você precisa sentar, abrir a sua Bíblia e você conferir. Vamos ver se o pastor Eliton pregou a Bíblia. O dia que você me ouvir pregando algo que esteja fora da Bíblia, você pode, eu te dou liberdade, venha me confrontar. Pastora Silvana, pastor Alex, pastora Ângela, qualquer um que venha aqui pregar.
Agora, fugiu da Bíblia, não está em discussão. Nós não entramos em discussão, porque o nosso chamado, o nosso propósito como igreja é a centralidade da palavra de Deus. Só isso. E eu não estou dizendo que eu sou perfeito nisso. O que eu estou querendo dizer é que eu procuro fazer isso da melhor forma possível a cada dia. Mas eu quero dizer para você que ser igreja jamais deve estar baseado nessas condições pessoais, porque nós definimos ser igreja às vezes só nisso. Enquanto nós estamos discutindo isso, o perdido continua perdido, o ferido continua ferido, o caído continua caído, o morto espiritualmente continua morto. Nós temos que ultrapassar esse nível de discussão das questões pessoais, das preferências, das expectativas. Meu irmão, não sei quantas pessoas nós temos aqui, é evidente que nós pensamos diferentes um do outro, e não dá para nós sermos uma igreja para agradar a cada um. Não é esse o propósito. Ser igreja é única e exclusivamente para agradar Jesus Cristo. Aleluia. E Ele me chamou, e Ele te chamou, e Ele nos mandou sair. Ele continua dizendo: ide por todo mundo e vai pregar o evangelho a toda criatura, porque tem muito serviço aí fora. A Bíblia diz: a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Eu quero chamar o pessoal do louvor. Muitas pessoas ainda estão naquele campo: eu só faço se for do meu jeito, eu só participo se for no meu tempo, eu só obedeço se fizer sentido para mim. Meu irmão, você é alguém que obedece só quando faz sentido? Você acha que faria sentido algum José obedecer? Faria sentido algum para Jesus se entregar naquela cruz? Faria sentido algum para Davi viver aquele perrengue todo com Saul? Faria sentido algum para Daniel entrar na cova dos leões? Para Sadraque, Mesaque e Abdenego serem lançados na fornalha ardente? Não faz sentido. Portanto, se a nossa escolha for essa, eu só obedeço se fizer sentido, eu nunca verei a glória de Deus. Nunca. Porque ver a glória de Deus nunca fará sentido aos olhos humanos, ao nosso entendimento. Pastor William, você lembra daquele texto que você citou na célula? Além de todo entendimento, você resgata aquele texto, a referência? Você é alguém que obedece só quando faz sentido? Só quando é confortável? Só quando é cômodo? Ou só quando não vai exigir? Jesus está procurando. E aí eu já faço uma menção aqui, né? Último mês, agora dezembro, o nosso tema é um coração ensinável. Então vai se preparando. A gente vai terminar o ano falando sobre isso. Mas um coração ensinável é aquele que obedece, mesmo quando não faz sentido. Eu quero reforçar para você. Para Jonas não fazia sentido algum ir pregar para milhares de pessoas que feriram a sua família, que representaram uma ameaça para a sua casa. Nunca vai fazer sentido. Mas o olhar de Deus é sempre de compaixão. Jonas, eu sei o que você está sentindo. Jonas, eu sei de todo o seu sofrimento, mas eu amo tanto aquele povo. Eu não quero que aquele povo se perca. Deus está falando a mesma coisa para mim e para você hoje, meu irmão.
Eu sei que você se cansa, eu sei que você tem uma semana exaustiva, eu sei que você trabalha o dia inteiro e ainda chega em casa, tem que arrumar a casa, organizar a casa, arrumar a louça, fazer aquele corre todo para deixar o ambiente organizado para receber a célula. Depois que todo mundo vai embora, você tem que limpar tudo de novo, lavar a louça. Eu sei, eu conheço. Deus é onisciente, mas eu amo tanto. Deus está falando para mim e para você, mas eu amo tanto o perdido. E aí, está na minha mão e está na sua mão. Jesus, vou pedir ajuda na mesa. Filipenses 4:7. Obrigado, pastor. Jesus está olhando para mim e para você, e Ele está olhando. Veja bem, meu irmão, nada passa desapercebido ao olhar do Senhor. Ele sabe das suas lutas, das suas crises, dos nossos perrengues, dos nossos desafios, das intimidações que nos assolam. Ele sabe das crises que nós lidamos. Olha só, então, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Presta atenção. Toda vez que eu tento engessar Deus numa caixinha, essa caixinha é a caixinha do meu entendimento. Toda vez que eu coloco Deus ali, Deus, você se resume a isso, você é fraco como eu, você é pequeno como eu, você é limitado como eu. Toda vez que eu olho para esse Deus, por essa perspectiva, eu não consigo ver como Deus é de verdade. Agora, toda vez que eu olho para dentro de mim, homem frágil, incompleto, carente em tantos aspectos, quando eu olho para Deus, eu reconheço: Senhor, eu sou tão complicado, eu sou tão pequeno, eu não consigo entender o Senhor pela minha ótica, pela minha perspectiva. Senhor, eu preciso entender de uma forma diferente. Eu preciso transcender o meu entendimento. Então Deus, Ele vem. Aí Deus, Ele se revela a mim e a você, fracos, carentes, incompletos, intimidados e incapazes. Ah, pastor, mas eu não sei fazer. Bem-vindo ao time. Se junte a nós, porque todos nós somos assim. Mas quando a igreja do Senhor Jesus, eu olho para o dono da igreja e eu falo: Senhor, eu sei o que eu preciso fazer, eu sei o chamado que eu tenho, eu sei a responsabilidade que eu tenho. O Senhor não me chamou para ficar ocupando uma cadeira apenas num culto de domingo à noite. Eu entendi. Aí a gente começa a viver. Aí a gente vai excedendo o nosso entendimento. A gente vai transcendendo a nossa capacidade de compreensão. A gente vai permitindo que o Senhor vai gerando em nós a sua realidade, a sua vontade, o seu propósito. Essa é a beleza da igreja de Cristo. É quando eu e você conhecemos Cristo. Ele é a beleza. Não é o pastor, não são os líderes, não são os ministérios, não é a estrutura que nós temos. A grande beleza da igreja de Cristo é Cristo. Esse é o desafio interno. Antes de resolver os desafios externos, eu e você precisamos olhar para dentro de nós e descobrir aquela beleza que ainda nós não conhecemos. Lembra da música do Alessandro Vilas Boas? Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Você já fez essa pergunta para o Senhor?
você já cantou essa canção ou qualquer outra, ou você abriu o seu coração pela perspectiva do texto que nós acabamos de ler? Será que a nossa devoção ao Senhor não se limitou até onde o nosso entendimento permite ou tem permitido? Jonas, ele foi até onde o entendimento dele permitiu, aonde a lógica dele permitiu, aonde a razão humana permitiu, aonde fazia sentido para ele, e ele parou ali. Senhor, não faz sentido algum eu pregar para esse povo, eu quero que eles morram. Jonas, eu sei que não faz sentido para você, mas deixa eu exceder o seu entendimento, deixa eu fazer entender o que você não está entendendo. Deus está falando com você, igreja, comigo e com você nesta noite. Deixa eu levar você adiante, deixa eu fazer você enxergar o que eu estou enxergando, deixa eu levar você a amar o que eu amo. Pedro, você me ama, então ame o que eu amo, cuide dos meus cordeirinhos, apacenta as minhas ovelhas.